Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, irmãos, hoje e eternamente. Este canal foi aberto pelo Senhor Deus para te encorajar, te fortalecer e para juntos aprendermos a comandar os poderosíssimos anjos que o Deus Onipotente criou de antemão para nos auxiliar, nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo mal. Para tanto, estamos usando a Bíblia Sagrada como nosso fundamento e principalmente o livro de Salmos, onde teremos uma série e estaremos a cada dia aproveitando os ensinamentos do salmista, que como nós passou por tantas vicissitudes, enfrentou tantos problemas, mas foi vitorioso e nos ensinará a cada dia a termos vitórias contínuas, vitórias que poderão ir aumentando gradativamente, não só em número, mas também em qualidade. Estamos hoje usando o Salmo de número 7, onde está escrito: Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira.
abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que fez. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Queridos ouvintes, este salmo nos leva a refletir que, de fato, infelizmente, por ignorância, cometemos atos, temos atitudes ou proferimos palavras reprováveis e ficamos, sim, à mercê de juízo. E às vezes esta justiça nos alcança em momentos em que nós não estamos preparados, em momentos em que nós nem esperávamos que isto acontecesse. E vem então a primórdio a nossa expectação e às vezes até a nossa indignação. E em quantas ocasiões tantas pessoas têm levantado uma pergunta: por que isto está acontecendo comigo? Por que estou sendo atingido? Por que estou sendo perseguido? Por que essas coisas acontecem em minha vida? Mas é necessário que com mansidão, com humildade, com paciência, nós façamos uma inquirição interior. Nós sondemos nossos corações e até nossa mente. E quem sabe, de repente aí, o Espírito Santo poderá nos trazer a recordação, a memória de alguma atitude, de algum ato, de alguma palavra que proferimos, que feriu alguém, que prejudicou alguém, que fez mal a alguém. Quantas vezes nós somos insensíveis porque, na nossa ignorância espiritual, nós não vemos erros em nós. Somos, às vezes, prontos, rápidos, para ver os defeitos alheios, mas não percebemos e, às vezes, não queremos aceitar que em nós existem falhas. Mas, meus queridos, lemos neste salmo que o salmista chegou a uma conclusão tremenda. Deus é justo. Deus é justo. Deus não prejudica, Deus não castiga, mas Deus cria leis. E as próprias leis criadas por Deus são espíritos, são vidas que elas mesmas vão colocar em prática. Aqueles que devem ou aqueles que são passíveis de algum ato, de alguma atitude que lhes traga correção. É por isso, queridos, que nós precisamos ser honestos com Deus. Quando nós éramos crianças e nós fazíamos uma arte, ou no caso, por exemplo,
quando a mamãe dizia: não pegue a bolacha daquela lata, e nós, ao nos vermos sozinhos, pensávamos que ninguém iria descobrir o que nós estávamos fazendo, e pegávamos alguma coisa que a mãe ou o pai tinham proibido, não por maldade, mas apenas para nos instruir, nos ensinar, nos corrigir, para que no futuro nós não viéssemos a ter problemas, a termos dores, a termos sofrimentos. E todos vão concordar que nessas ocasiões era muito comum nós, como criancinhas, escondermos a mãozinha atrás das costas. A nossa atitude, o nosso ato, já revelava para a experiente mamãe que alguma coisa nós tínhamos feito, que algum ato nós tínhamos praticado, que era contrário àquilo que nós tínhamos que obedecer. É por isso, meus queridos, que de repente nós podemos ser corrigidos. De repente pode surgir alguma coisa que aparentemente é um castigo, aparentemente é alguma coisa além do necessário. Mas o amor do nosso Pai Celestial, que sempre enxerga o futuro, que sempre vê o dia de amanhã, para evitar que nós tenhamos que pagar um preço muito pesado, paulatinamente, a cada dia, o Senhor procura nos orientar, nos dirigir, falando conosco, principalmente através da sua palavra, para que nós possamos ser precavidos, para que nós possamos ser previdentes, para que nós tenhamos precaução, pensemos antes de agir, pensemos antes de falar. Precisamos ter um tempo. Alguns antigamente diziam: conte até 10. Se for necessário, conte até 20, 30, não importa. Às vezes, no calor da discussão, do entrevero, podemos tomar decisões que no futuro só nos trarão remorso, em algumas situações, vergonha. E quantos, infelizmente, ou para tantos, o arrependimento tem sido muito tardio. É por isso que o anjo do Senhor, que nos acompanha, sempre estará tentando nos alertar. Sempre estará fazendo o possível para que nós evitemos atos, atitudes ou palavras impensadas, imprevistas, que não podem ser mais tarde resgatadas, porque o ferimento já foi feito, a ferida já foi feita. Em alguns casos, infelizmente, essa ferida
não tem cura. Sejamos precavidos, sejamos muito pensativos no que fazer e no que falar. Não sejamos apressados. Tenhamos paciência. O Senhor Deus colocou anjos poderosos para nos ajudar a resolver, a solucionar esses problemas que infelizmente já aconteceram. O Espírito Santo é o Consolador, é aquele que enxuga a lágrima, é aquele que toca profundamente em nossos corações para nos arrependermos, para meditarmos no que foi feito e principalmente nos resultados, no que aconteceu no depois. E estes anjos estão trabalhando em nosso favor, principalmente a partir de agora, com estes ensinamentos para nos ajudar a evitar o máximo possível de novas situações desagradáveis e, infelizmente, em alguns casos, até catastróficas. É por isso que o Salmo 7 diz que o Senhor é o nosso refúgio. Mas este refúgio não está propriamente no Senhor, porque Ele já designou os serviçais, os empregados. Ele já designou quem vai agir, quem vai fazer, quem vai realizar a vontade dEle. Por isso, não se acanhe, não se envergonhe de crer, de acreditar que Deus, nosso Pai, designou para cada um de nós não somente um anjo, mas anjos que trabalham em equipe. Cada um exerce a sua função, cada um tem o seu turno de trabalho, cada um tem o seu tempo determinado para agir. E à medida em que nós formos buscando este relacionamento, esta intimidade, com certeza, o Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, irá nos ensinando, melhorando o nosso entendimento, aumentando a nossa percepção, aumentando a nossa intuição e gradativamente, com certeza, nossa vida começará a melhorar, a ter um novo rumo, a ter uma nova maneira de agir, uma nova maneira de falar. É isso o que a palavra de Deus diz que significa arrependimento. Arrependimento não é remorso, não é apenas chorar, se lamentar. Arrependimento é reconhecer, no caso, o erro e mudar de tal forma, de tal maneira,
que este erro não seja mais cometido. Infelizmente, aprendemos no passado que nós poderíamos confessar nossos pecados, nossas falhas a um sacerdote, mas por falta de instrução, nós voltávamos a cometer as mesmas transgressões. Mas hoje, o Espírito Santo quer nos falar do verdadeiro arrependimento. É confessar, pedir perdão, mas jamais cometer o mesmo erro. É por isso, querido ouvinte, amado ouvinte, que os anjos estão se acercando de nós. Os anjos estão agora na expectativa, auscultando nossa mente, nossos pensamentos e principalmente nossos corações. E eu tenho certeza absoluta que eles estão ansiosos para perceber que em mim e em vocês existe a vontade, o desejo deste relacionamento, desta comunhão, desta interação, para que eles de fato comecem a agir, comecem a trabalhar em nosso benefício. Quantas ocasiões eles agiram em nossas vidas, mas praticamente sem a nossa participação. E isso passou desapercebido. Mas a partir de hoje, nós vamos ver o anjo agindo. Vamos ver os anjos atuando. E vamos agradecer ao Pai Celestial por ter colocado à nossa disposição esses seres tão poderosos, não só para nos guardar, livrar, proteger, mas resolver, solucionar nossas pendências, para que nós possamos fluir sem estarmos amarrados a uma pedra do passado, sem estarmos amarrados a uma estaca do passado, mas rompendo as correntes e verdadeiramente livres e libertos, como dizem, de cara descoberta, servindo ao Senhor com alegria e com gratidão. E como está escrito, caindo então na graça de Deus e das pessoas com quem nós convivemos. Nós vamos orar agora. Vamos fazer uma poderosa oração, porque vamos nos dirigir aos anjos sem nenhum tipo de idolatria, mas reconhecendo que foi para isso que eles foram criados, que foi para isso que eles foram enviados por Deus. E nosso pensamento, nosso coração está em Deus, está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa poderosa do Espírito Santo. Mas estamos começando a aprender que os anjos é que fazem, são os anjos que realizam, são os anjos que materializam os nossos pedidos.
anjos poderosos, enviados por Deus para agir na minha vida, na nossa vida. Anjos que ficaram tanto tempo inativos, que ficaram tanto tempo sem fazer alguma coisa, sem realizar alguma coisa, e ficaram praticamente desestimulados com a nossa ignorância. Mas agora a luz está raiando, a luz está surgindo, a luz está nos trazendo conhecimento. E anjo do Senhor, eu te reconheço como guardador, como protetor, como ajudador. Anjo do Senhor, eu te reconheço como aquele que tem capacidade, tem poder, tem autoridade para resolver, para solucionar os meus problemas. Alguns que foram causados por mim mesmo, mas dos quais eu me arrependo, eu peço perdão. E eu estou disposto a seguir a direção, a seguir a orientação que me virá a partir de agora. Qual o rumo? Qual o caminho? Qual a hora certa? O que fazer e como fazer? O que falar? Como falar? A quem falar? E o que falar? Anjo poderoso do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo, realize agora a obra que viestes fazer em minha vida, em nossa vida. Seja a cura de Rafael, seja a mensagem, o recado, a instrução de Gabriel. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, eu acredito que a minha bênção já começou a acontecer, que o meu milagre já está acontecendo. E eu creio que a partir de hoje, minha vida será totalmente diferente e será abençoada